que ele fala para você? Seja bem-vindo, Hernan, muito boa tarde. É realmente isso? É um Palmeiras que tudo bem não ir tão bem em Campeonato Paulista? Em termos, sim, Gabi. Tudo bem? Beijão para você, abração para todo mundo aí da bancada. Eu conversei com o presidente Maurício Gagliotti hoje por telefone e, assim, muito discurso parecido com o que o Abel Ferreira falou depois do jogo. Né, um discurso de que o Palmeiras já vinha de uma temporada muito grande, de muitos jogos. O Palmeiras entrou com decisões já na temporada seguinte, no início da temporada, enquanto os outros times estavam engrenando, começando o estadual. O Palmeiras já teve que viajar para a Argentina, fazer uma final de Supercopa contra o Flamengo, que é o campeão brasileiro, com a pressão, claro, evidentemente, de você ter que ganhar essa competição. E muita gente internamente no Palmeiras vê que o Palmeiras foi até melhor no jogo contra o Flamengo e perdeu no detalhe dos pênaltis. Então, assim, o Palmeiras ele vê que esse planejamento do Campeonato Paulista, e já vinha sendo conversado com o Abel Ferreira desde o início do ano, desde a virada do ano, que o Campeonato Paulista seria uma pré-temporada. Então o Palmeiras trata e vem tratando e vai tratar ainda mais, né? E é claro que tem essa questão que entra muito do Palmeiras pode ser que não se classifique para a fase final, mas vai ser o discurso desde o começo do ano, que está sendo conversado com a comissão técnica, de que o Campeonato Paulista é uma pré-temporada. E aí eu questionei o presidente, eu falei, presidente, mas um time que vem de tantas vitórias, do investimento que tem, da questão da saúde financeira, ficar fora do Paulistão não seria o vexame, né, que a gente vê que polemizou nas redes sociais com o torcedor do Palmeiras? O presidente Maurício Gagliotti minimizou essa questão do vexame, por toda essa questão de ser um campeonato sendo disputado no meio de uma pandemia, de você ter poucos recursos, dos reforços que ainda não chegaram, só o Danilo Barbosa que acabou chegando. Então, é um Palmeiras que olhou para esse campeonato, fez uma divisão, vocês falaram em 2 times aí, mas internamente o Abel Ferreira trata como 3 times, G1, G2 e G3. Esse é o termo usado lá na academia de futebol. Então o Palmeiras viu a possibilidade de usar os garotos, viu a possibilidade de rodar o segundo time com alguns jogadores mais experientes, no caso do Felipe Melo, o próprio William, Bigode, e o time A, o time principal, na Libertadores da América. Ontem era uma chance de você poder mostrar ainda que tinha algum respiro, o que poderia ter uma tranquilidade para chegar à próxima fase. Até por isso as substituições do Abel, colocando o Rony, colocando o Luiz Adriano, o Patrick de Paula, enfim, os principais jogadores, os jogadores considerados da equipe A, da equipe do G1, que está disputando a Libertadores. Então, assim, Gabi, me estendi um pouquinho, mas para passar um panorama completo, porque o Palmeiras, entre optar e chegar bem numa fase de Libertadores e de repente abrir mão do Paulistão, que foi bem colado com o fim da temporada exaustiva, o Palmeiras, por planejamento, optou por ter um time melhor e mais descansado nas Copas do Brasil, Libertadores e, claro, o Brasileirão, que começa daqui a um mês. Até porque, Hernan, o presidente está ouvindo o Abel pedir jogadores. ou quero jogador, no caso que o PVC lembrou aqui, é do Abel. Claro que não é uma sangria, não precisa de tantos atletas assim, mas o Gagliotti vem tentando dar resposta aí pro Abel? Sim, ele usou um termo que é até curioso, me chamou muita atenção no bate-papo e está lá no GE. Globo, todo o trecho da entrevista. Ele falou assim, está tudo planilhado. A questão dos reforços, o orçamento, os reforços pontuais, as posições, tudo conversado com a comissão técnica e planilhado, está tudo no papel, está tudo na planilha. E o Danilo Barbosa chegou para ser como reforço, é um empréstimo, mas a comissão técnica entende que é uma reposição à saída do Emerson, e esse primeiro reforço pode ser o Tati Castelhanos. Teve até uma questão aí de uma novela que está virando, já é uma novela. O New York City, o treinador do New York City disse que ele não sai, mas é uma questão muito mais assim do treinador defender o time dele, está no papel dele de defender o trabalho dele. Tati Castelhanos é um jogador importante, mas o Palmeiras entende que há um acerto e que falta esse detalhe do New York City contratar um jogador para o lugar do Tati Castelhanos para ele chegar no Brasil e assinar o contrato. Quando a gente ouve, está tudo planilhado, a gente pensa, então é porque está planilhado e o dinheiro está reservado para isso.
E é só o Tati Castelhanos ou tem mais alguma outra vaga no time ou posição no time que o Abel tá pedindo? Tem sim. O Abel quer um meio-campista, quer um jogador de lado do campo. O atacante seria o Tati Castelhanos, que faz também lado de campo. E aí, de repente, se você tiver uma oportunidade de mercado de ter um camisa 9, aí você vai em cima de um camisa 9. A questão do estar planilhado o Palmeiras sabe que não vai fazer nenhuma loucura. Por exemplo, Tiquinho Soares, um jogador brasileiro que estava na China e que fez muito sucesso no futebol português. Para tirar esse jogador, para contratar esse jogador, é mais ou menos 15 milhões que foi pedido. Esse valor o Palmeiras não chega, então o Palmeiras entende que não vai fazer uma loucura financeira para você reforçar o time. A mesma coisa do Hulk que acabou indo para o Atlético Mineiro. O Tati Castelhanos, o Palmeiras vai começar a pagar no meio do ano que vem. Então é uma possibilidade boa, é um grande negócio e que está dentro do orçamento, está planilhado. Então o Palmeiras vai atrás do Tati Castelhanos. Tem a questão do Atuesta, que é um colombiano que está também na Liga Norte-Americana, que é uma situação um pouco mais difícil, mas o Palmeiras busca essas contratações pontuais, mas com a questão financeira na ponta do lápis ali da planilha. Voltando ao jogo de ontem, Hernan, a gente vai ouvir aqui agora o Rafael Veiga e o Abel Ferreira sobre a partida. Um jogo difícil, né? Eles souberam marcar a gente bem. Eles marcaram bem a nossa equipe, os nossos pontos fortes. A gente não conseguiu fazer os gols que precisava. Questão de jogadores, todo mundo sabe que com essa maratona de jogos, não é desculpa, mas não tem como a gente ter o time completo para jogar todos os jogos, né? Porque hoje, por exemplo, faz 2 dias que a gente jogou e ainda vai fazer 2 dias que a gente vai jogar, né? Daqui 2 dias a gente joga de novo, então é muito difícil, o professor tem que adaptar com o que a gente tem, já pensando nos próximos jogos por causa da lesão, mas nós sabemos que são 3 jogos, 6 pontos de diferença, e a nossa equipe, o tamanho que tem o Palmeiras, não pode e não vai desacreditar. Temos Kusevic lesionado, temos Alá lesionado, hoje lesionou-se mais um, foi Wesley, temos o Verón lesionado, temos o Lucas Lima lesionado, ainda me está aqui a faltar outro. Foi por isso, o Gomes, o Luan e o Renan jogaram há 2 dias 90 minutos e os jogadores que entraram hoje para campos íamos com os minutos contados, só podiam jogar não mais do que 20, 25 minutos, porque o risco de lesão aumentava, é isto que nós andamos a fazer. Para vocês terem a ideia da nossa planificação, andamos a preparar a equipa ao minuto e, portanto, foi por essa razão que só jogou o Danilo, que fez o favor, né? Porque de facto é um jogador versátil e que jogou muito bem naquela posição. Eu e a direção tivemos uma conversa muito séria em relação a este campeonato e acho que só pela primeira vez hoje é que estou a assumir isso, que é uma competição única e exclusivamente para dar oportunidade aos mais novos, mas, como te disse, sempre que joga o Palmeiras. Né? Ao jogar o Papagaio ou o Newton, eles vão cobrar o mesmo se jogar o Rony ou o Luís. E, portanto, o nosso objetivo é entrar em todos os jogos para ganhar. Foi assim contra o Mirassol, foi assim contra o Guarani, era assim hoje. Queríamos ganhar o jogo, infelizmente não conseguimos. E estamos a pagar uma fatura cara nesta competição pelo desgaste e energia que nos está a tirar a todos nós. É uma fatura que a gente mostra com a classificação, mas ele foi bem sincero aí sobre as pretensões do time, né? Classificação do Paulista, no grupo do Palmeiras, ali ficou com 6 pontos a menos do que o Novo Horizontino. Faltam 3 rodadas aí para o fim do Campeonato Paulista. Ô, Gabi. Teria que tirar 6 pontos em 9 disponíveis. Paulo Nunes, né? Não fui eu, não. Não? Só um detalhezinho que é importante. Foi o Hernan. Um detalhezinho importante que o Abel fala assim, só agora estou falando sobre essa questão do planejamento. Evidentemente, e eu questionei a direção, questionei até outras fontes dentro da diretoria em relação a isso. Por que só agora? Por que só agora, de repente, na derrota? E o discurso é assim, muito claro também.
como é que você vai chegar e falar para o torcedor que você vai disputar um Paulistão, entre aspas, não querendo ganhar? O Palmeiras estava querendo ganhar, mas é colocar uma pressão muito grande em cima dessa garotada. O Palmeiras, por exemplo, isso o presidente também me disse, teve um clássico contra o Corinthians em Itaquera, que ele promoveu muitos garotos na semana da decisão de uma e outra da Copa do Brasil, que ele não poderia escalar os jogadores principais, porque estava a preparação para o jogo em Porto Alegre, a primeira final. Então, assim, o Campeonato Paulista, pela questão da tabela mesmo, não tinha como você jogar com o time principal, para citar um exemplo desse clássico lá em Itaquera, que acabou empatando 2-2. Então, assim, falar antes seria, entre aspas, dar um tiro no pé. Foi pelo menos esse argumento que eu ouvi, que seria ruim para o torcedor. Claro, o Palmeiras tentou uma classificação, vai tentar uma classificação à fase final, mas sabe que está muito difícil. Sim, sim, faz algum sentido. Que a torcida do Palmeiras entenda e se vier com uma boa fatura depois também. Hernan, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Boa tarde para você. Qualquer coisa, grita aqui. Qualquer coisa eu volto, hein? E olha que eu volto, hein? Eu sei. Pode voltar. Um beijo pro André Hernan. E a gente vai continuar discutindo o jogo de ontem, mas mais do que o jogo de ontem, a partir da escalação que o Abel colocou em campo, uma escalação diferente em termos de jogadores, mas o esquema era o esquema com 3 zagueiros, que a partir dele, ou a partir do Everton, já projetando a conversa aqui, que a gente vai falar, né? Então, vocês viram ali que tinha Mike, Danilo Barbosa e o Vinha de zagueiros, na função de zagueiro. E aí eu abri o programa hoje, senhores, falando sobre o esquema com 3 zagueiros, vem sendo muito debatido nas últimas 2 semanas. É o esquema do Crespo, é o esquema do Palmeiras, para a gente falar ali de Campeonato Paulista, pelo menos, né? Mas não é um esquema novo, né? Ninguém inventou a roda de 3 zagueiros agora. Acho que, no entanto, esse debate traz elementos novos, né? Que esquema com 3 zagueiros a gente tem visto? Que virtudes têm essas equipes? Que formação, que novidades em termos de posicionamento, de postura, a gente tem visto no 3 zagueiros atual? Eu começo com o PVC para essa discussão, depois roda a mesa. Você está perdendo tempo de fala aí com esse microfone, PVC. Já vai Pronto, voltar. Voltou. O Mansur escreveu hoje no blog dele sobre a saída de bola do Everton, e eu escrevi na Folha de São Paulo sobre uma outra coisa, que é como os times estão jogando. Se você pegar a Champions League nessa semana, o Manchester City e o Paris Saint-Germain jogaram com linha de 4 atrás. Mas o City, quando sai para jogar, sai com 3.